não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Amém. Pai maravilhoso, amado querido, aqui estou, Jesus, na tua presença. Pai, usa da tua graça, da tua misericórdia sobre minha vida. Abre meu entendimento, discernimento, que teu Espírito, meu Deus, ao abrir e fechar a minha boca, venha conduzir-me, Pai, para trazer a palavra que a tua igreja necessita nessa noite. Continua conosco, nos abençoando. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Aleluia. Essa palavra, confiança, né? Aqui o Senhor fala conosco que nós necessitamos em confiar piamente no Senhor. A sua palavra fala que confiar, né, é a gente verdadeiramente tomar uma decisão de não abrir mão daquilo que Deus tem para a nossa vida, independente das circunstâncias, independente da situação, independente do que eu vou passar, é necessário eu confiar. Mas não é confiar em mim mesma, né? Eu fui até procurar o significado da palavra estribes, porque é uma palavra diferente, né? Porque ele vai dizer no verso 5, na parte B, diz: e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, Jesus, eu vou procurar o significado dessa palavra. E o significado é: não te apoies, não te confies ou não te dependas no teu próprio entendimento ou sabedoria. Porque muitas vezes a gente quer confiar em nós mesmos e deixamos de depositar a confiança naquele que é o único que pode fazer na minha e na tua vida. Queremos muitas vezes confiar no nosso entendimento, na nossa sabedoria, na nossa força, no nosso trabalho. E a palavra do Senhor quer que eu e você confie em Deus, porque só Ele pode tudo e todas as coisas em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina a confiar em meio a qualquer situação. Porque como é que eu vou crer em algo sobrenatural se eu confio em mim mesma? Eu estou confiando em Deus, eu estou confiando em mim. Eu só vou ver o sobrenatural na minha vida quando eu depositar toda a minha confiança em Deus. E o que é confiar em Deus, irmão? Confiar em Deus é ter a certeza, é ter fé que Deus, no momento certo, na hora certa, Ele vai agir ao nosso favor. Porque Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como é que eu vou ver Deus trabalhar? Como é que eu vou ver Deus no impossível se eu não tenho fé? Ah, eu tenho fé porque eu trabalho e tenho meu salário todo mês. Isso não é confiar. Confiar em Deus, ter fé, é quando a gente não tem, é quando a gente não
experiência e continuar crendo, tendo fé nesse Deus que diz que eu preciso confiar nele de todo o meu coração. Confiar em Deus de todo o meu coração é eu dizer que eu confio em Deus em tudo na minha vida. Em tudo, de todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha esperança. Porque a palavra diz que aquele que espera no Senhor, eles vão renovar as suas forças. Então eu tenho que confiar de todo o meu coração, esperar o tempo determinado para que Ele cumpra as promessas na minha vida. Eu sei a chamada que Deus tem, eu sei o que Deus tem na minha vida, mas eu não confio. Eu não aprendo a ouvir quando Deus está falando, porque Deus fala no louvor, Deus fala através da sua palavra, Deus fala até no vento. Se eu confiar em Deus de todo o meu coração, Deus vai falar no vento e eu vou entender o que Ele está falando, porque eu confio na sua palavra, eu confio no mover dEle, eu confio no trabalhar dEle na minha vida. Isso é confiar de todo o coração, em todos os momentos. Eu estou no metrô, aí entra um irmão e está ali, falando algo da palavra. Ontem eu estava no metrô, chegou um irmão, ele já foi dando a palavra, e eu disse, eu creio, eu já recebo. Foi na hora já que eu ia sair. Confiança. Não duvidar em momento nenhum que Deus pode fazer na minha vida. Confiar em Deus também na adversidade. Quando tudo parece perdido, não tem jeito, não tem saída, né? Confiar em Deus em todos os momentos. Está difícil? Eu estou querendo uma porta de emprego, Jesus. Mas Jesus, essa porta não se abre. Mas Jesus, cadê a confiança? O mais já está botando a dúvida. Você tem que dizer, Deus, eu confio que o que tu determinou está determinado e ninguém pode invalidar. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Isso é confiança em Deus. Senhor, é uma parede que eu estou vendo, não tem porta, mas se tu quiser, até onde não tem porta, aleluia, tu abre, porque tu és o Deus do impossível. Isso é confiar na adversidade. É a gente receber muitas vezes um diagnóstico, aí o Senhor, o médico me diz, olha, assim, assim, assim. Aí você diz, não. Eu confio no Deus que é tudo pode. Eu confio no Deus que pode me curar. Eu confio no Deus do milagre. Sou médico por excelência. Isso é crer, confiar. Eu cheguei há alguns meses no médico, no mês de janeiro, e o diagnóstico foi um problema grave no fígado, e ele disse que eu precisava ir para tal médico fazer tal coisa. E ele me caminhou para o Oswaldo Cruz. Eu disse as coisas, saí, fiquei calada. Quando a médica falou, me deu o papel. Isso é fé. Isso é para quem crê. Isso é para quem confia. É para quem tem certeza. E quando eu saí, eu rasguei o papel. Eu não quis fazer isso, não. Isso na Luciene fiz. Eu rasguei o papel. Eu disse, eu não vou, Jesus. Porque eu não aceito essa palavra na minha vida. E eu tomei posse. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu tenho visto Deus fazer e trabalhar. Aleluia. Aleluia. Porque o que eu estava sentindo, eu não mais estou sentindo. E eu sei que quando eu voltar, Deus, Ele já vai ter feito a obra na minha vida. Porque é por fé. É confiar na palavra do Senhor. Aleluia. Cada um tem sua fé, cada um tem
Glória a Deus. Lá em Isaías 41, deixa eu abrir aqui. Isaías 41, bem conhecido. Aleluia. O 10 ele vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Isso é confiar. Ele diz, ele dá uma promessa. Aleluia, quem está comigo, quem está contigo. Ele primeiro diz que vai me fortalecer. Aleluia, glória a Deus. Depois ele vai me ajudar a passar na adversidade. E ainda continua dizendo: eu te sustento com a destra da minha justiça. Veja quando eu e você confiamos na palavra do Senhor. Quando nós confiamos nesse Deus, aleluia, que está conosco todos os dias. Ele tem algo maravilhoso, grandioso no meio do teu viver. Agora é necessário que você confie. Vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter afronta, né? A gente estava falando aqui logo cedo no seu culto, porque Deus ele prova cada um de uma forma, e é necessário a gente abrir os ouvidos espirituais para ouvir Deus falar, para a gente se aperceber da chamada, né? Porque se eu não tivesse dado ouvido, eu não estaria aqui hoje. Tenho certeza absoluta que eu não estaria aqui. Mas chegou um momento na minha vida que eu disse: não, eu preciso confiar, eu preciso crer, eu preciso fazer a vontade dele. É necessário, porque ele tem uma chamada, e quando ele tem chamada, não adianta você correr nem para a esquerda nem para a direita. Aleluia, é confiar na promessa e fazer a obra. A gente não pode nem pensar em olhar para trás. O alvo é Cristo, é olhar para frente. Somente. Porque o que tiver de impedimento, ele vai tirando. Se eu crer, se eu confiar, se eu esperar, eu vou ver a glória de Deus. Mas é necessário eu confiar. Não é confiar hoje, amanhã, quem sabe, talvez Deus vai fazer. Não. Eu estou chorando, eu estou gemendo, mas eu estou confiando. Às vezes é o marido que faz sofrer, às vezes é a esposa, às vezes é o filho, mas eu estou confiando. Eu estou debaixo da promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ai meu Deus, mas minha filha está numa situação dessa, mas meu marido está afastado. E muitas das vezes é crente, está dentro da igreja, mas está fazendo tudo errado e você está na posição. Mas a gente confia que na hora certa, no momento certo, Deus vai trabalhar. Porque eu era uma terra, mas uma terra que eu não dava ouvido ao Senhor, de forma nenhuma. Mas Deus ainda tem boca de baleia, ou boca de peixe grande, né? Melhor dizendo, porque o peixe grande hoje é a ambulância. Ele vai lá e te pega. Aí ele leva lá para o cantinho do leito para ter uma conversa íntima com você, para você aprender a obedecer, para você aprender a confiar, aprender, aleluia, e a ver Cristo face a face. Às vezes tem uns que não precisa, eles obedecem, né? Eles obedecem logo, né? Deus aperta o piqueiro, ele já grita: ai Senhor, eu estou aqui, tenha misericórdia, me ajude, né? Mas tem uns que é necessário Deus até marcar, fica 39, 40, mancando para poder obedecer, confiar em Deus. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus não me fulminou, né? Não me levou, né? Ele teve misericórdia, mas eu quis ouvir. Muitas vezes é necessário a gente querer, porque
Deus quer fazer, mas ele não depende de mim e de você. Porque se você não quiser, não confiar, não esperar, ele vai levantar outro e põe em teu lugar. Mas a obra que ele começou, ele vai terminar. Porque o profeta certa vez só tinha ele. Aí ele disse: não, menino, fica calma aí, baixa aí. Tem 70 ainda, para guerrear. Muitas vezes alguém acha que é uma coisa. Nós não somos nada se do céu não for nos dado. Amém? Então que a gente possa confiar piamente no Senhor. A gente também pode confiar e ter esperança, né? E acreditar em algo bom que vai acontecer ou agora ou no futuro. A gente tem essa esperança, né? Que mesmo na dor, mesmo assim olhando, meu Deus, mas nós temos esperança. Se nós confiamos em Deus, se nós cremos na palavra, então dentro de nós há uma esperança de lá no futuro, breve ou longo, quem sabe é Deus, a gente vê a glória dele, a gente vê as promessas dele se cumprindo. Alguém pode abrir aí Romanos 15, 13, em nome de Jesus. Romanos 15, verso 13, pode ler em abril. Romanos 15 e o 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que andeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Veja que maravilha! Glória a Deus! Grande é o Senhor. Ora, o Deus de esperança vos encha de quê? Todo gozo, alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa. Porque quando ele fala aqui de gozo, é de alegria e paz. É de alegria e paz. Esperando a esperança. Aleluia. Para a árvore que ainda for cortada, ela dará os seus frutos. O pastor falou aqui de raízes. Isso é muito maravilhoso. Quando nós temos raízes, quando nós somos aprofundados por Deus. Porque ainda que alguém olhe os malignos, tem jeito. Há esperança para mim e para você. Glória a Deus. Confiar, aleluia, ter a confiança da esperança de algo futuro vai acontecer. Eu espero um grande milagre na minha vida. Eu tenho a esperança porque eu confio de todo o meu coração. E o Senhor diz que está cuidando, aleluia, de mim e de você. Tu tem esperança. Creia. Não desanime, persevere. Meu lema: desistir jamais. Você pensa que quando eu falo isso, desistir jamais, o inferno fica de pé para me entristecer, para colocar obstáculo. Porque eu digo para Deus que eu confio e eu não vou desistir. Eu não abro mão da promessa no meio da minha família. Eu não abro mão. Ainda que eu chore, ainda que eu venha dizer: Jesus, até quando? Mas o Senhor vai dizer a mim que se eu confiar, se eu tiver esperança, se eu tiver paz de espírito, eu verei a glória dele na minha vida. Aleluia. Mas é necessário a gente ficar essa palavra. Eu amo a passagem de Jeremias quando fala da coluna. Eu peço a Deus todos os dias da minha vida. Eu não quero ser jamais como Jeremias, jamais. Mas eu tenho dito a Deus: permaneça
fincando esta coluna na minha vida. Que esta coluna signifique a tua palavra, que essa coluna signifique confiança, que essa coluna me fortaleça, aleluia, cada dia, porque só essa palavra tem poder de me sustentar e de suscitar em mais nada. Aleluia. Se tu confiar piamente nesta palavra, aleluia, se você tiver fé, aleluia, se você tiver esperança, se você tiver paz de espírito, a paz que excede todo entendimento, aleluia, nessa terra, o Senhor ele há de cumprir na minha e na tua vida todas as promessas. Glória a Deus. Aleluia. Ele é poderoso para fazer aquilo muito mais do que você tem pedido. Deus ele tem esse poder. Se eu confiar, se eu tiver a certeza daquilo que ele tem na minha vida, ainda que venham as lutas, ainda que venham as calúnias, ainda que venham as pedradas, eu vou permanecer de pé, porque eu estou confiando de todo o meu coração, não com o meu entendimento, não com o meu eu, não, mas com a confiança em Cristo, depositando nele tudo nas mãos dele, ainda que tudo esteja ao contrário aos meus olhos, porque quanto mais às vezes a gente ora e a gente olha assim, mas Jesus, a situação não muda, ainda que os meus olhos materiais eu vejo que está da mesma forma, eu preciso, eu necessito olhar com os olhos espirituais e ver aquela situação resolvida. Eu passei por algo 2 anos que eu só olhava com os olhos carnais. E eu só via com os meus olhos, não conseguia ver com os meus olhos espirituais. Isso me fez sofrer muito. Até Deus dizer, minha filha, eu quero que você veja com outros olhos. Eu quero que você aprenda a confiar na promessa. Então, quando eu comecei a olhar com os olhos de Deus, que Deus queria que eu olhasse, eu peguei esse espelho. E eu estou no Salmo 40, esperando com paciência o Senhor, porque eu vou clamar e Ele está ouvindo. Agora, o tempo da promessa se cumprir é com Ele, não é mais comigo, mas eu estou confiando em todo o meu coração. Glória a Deus. Eu estou confiando não com o meu entendimento, mas com a palavra. Senhor, tu estás fazendo, Senhor, tu estás me suscitando, como diz lá em Isaías 41:10. Eu não estou temendo, eu estou confiando, eu estou esperando, e eu sei que na hora certa, no momento certo, tu vais fazer. Essa é a confiança que eu tenho que ter. Essa é a finalidade, foi para isso que Jesus nos chamou. Alguém se preocupa em muito movimento, tão se esquecendo de firmar-se na palavra, confiar na palavra. Não é que eu não creia que Deus é um Deus de prosperidade, não, Deus é um Deus de prosperidade, mas para que isso aconteça no meu viver e no teu, é necessário a gente ter uma história para contar. Aleluia. Eu não vou ser abençoado de toda forma, não é de todo jeito, não é de toda maneira, não é sem confiar, não. Eu tenho que ter vida no altar, eu tenho que ter confiança em quem me chamou, eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança e eu tenho que ter paz para poder esperar o tempo dele. Aleluia. Aí você fala assim, mas irmã, mas paz já tem com Jesus. Tem muito crente que diz que é crente, mas não tem paz. É. Não tem paz no seu lar, não tem paz na sua vida. É uma pessoa inquieta, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa atribulada de espírito. Uma pessoa dessa não tem paz. Qual é a confiança que uma pessoa dessa tem em Deus? Me diga aí. Confia de todo coração? Não, não. Cristão, ele tem que ter paz de espírito. Alguém tem que olhar para mim, para você e dizer, meu Deus, que paz aquela irmã tem. Ela fala 2
com algum problema de enfermidade, mas você tem paz. Porque você confia no Deus que você serve. Você crê no Deus que você serve. Aleluia, glória a Deus. Não, irmão, não tem coisa melhor na vida do que paz. Eu digo sempre ao pastor, eu não consigo, eu não sei como é que um cristão consegue viver dentro de um lar sem paz. Porque eu sou muito sincera, viu? Às vezes eu trabalho, se eu chegar em casa e ver ele muito cedo, eu já fico angustiada. Eu fico angustiada. Eu fico perguntando o que foi que aconteceu, o que é, eu fico perguntando. Porque eu não tenho essa vivência. Eu não consigo viver dessa forma. Se por uma vez ele for deitar e ele estiver mais angustiado que Cristo, eu fico agoniada. Eu até posso até dormir o primeiro sono, mas depois me acordo e digo, meu Deus, porque eu tenho paz. Coisa boa é você ter paz dentro do seu lar. Porque às vezes eu estou conversando, às vezes, com algum conselho lá na escola, e às vezes elas ficam com alguma coisa. Minha gente, sem Cristo, não há como você ter paz. Porque a paz de Cristo, ela excede, ela ultrapassa todo entendimento que qualquer ser humano tem na terra. É uma paz que ela não é de fora para dentro, não, é de dentro para fora. Ela sai, ela flui, ela vai jorrando e vai contaminando. Quando alguém dentro da tua casa diz assim, meu Deus, aqui é uma paz, significa que Cristo está ali, ó, alicerçado dentro do teu lar. Aleluia, glória a Deus. Porque ali há a paz, a confiança, a esperança, Glória a Deus. a fé, porque Cristo está ali, plantado. Então, coisa boa, irmão, quando a gente confia em Deus, não abra mão da confiança em Cristo. Aconteça o que acontecer, vá chover o canivete que for, vai acontecer, porque muitas das vezes o Senhor vai permitir para ver a minha fé, para ver a tua fé, para ver se a gente está crendo, que a gente está confiando. Se a gente verdadeiramente está alicerçado na rocha, como a gente prega, como a gente fala, como a gente testifica, Ele vai permitir situações na nossa vida para nos ensinar. Às vezes a gente acha que é para alguém, não, a palavra é para mim. Quando a gente começa a meditar, a buscar, a palavra virou para nós. É algo assim que é perceptível quando a gente está rabiscando para pregar. Ela vem dentro de nós e começa a mover. A gente prepara, mas é o que Jesus quer. Eu só posso falar aqui, não falei nem a metade do que eu escrevi. Porque a nossa obrigação é buscar. Mas quando a gente entrega a Ele, é Ele que vai dar a direção para a gente falar. É Ele que conduz a cada um de nós, a quem já prega, né, a palavra dele. Então que possamos a cada dia, irmãos, que possamos colocar em prática no nosso coração a confiança verdadeira, de confiar e ter fé, é crer, é esperar. E mesmo em meio à adversidade, é ter paz de espírito, e não só para mim, mas o nosso próximo. Então que a cada dia essa igreja venha crescer na graça, no conhecimento, aleluia, porque não tem coisa melhor do que a gente ter base, do que a gente ter Bíblia, do que a gente ter testemunho para dar, né? Porque o Senhor assim, Ele nos confiou, aleluia. Que pena que hoje muitos querem confiar em carro e em cavalos.
mas eu prefiro confiar no Senhor. Porque Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade